Espero que o foco esteja bom, porque eu tô aqui sentada no sofá-cama, com a câmera na janela, em cima de um papel alumínio e tipo o microfone aqui num negócio. E aí, galera! Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Então, alguns de vocês conhecem um pouco a minha história, alguns não, mas basicamente eu nasci no Brasil, em São Paulo, e eu morei lá até os 10 anos de idade, e depois com 10 anos eu mudei pra Suíça. Eu lembro até hoje, quando meu pai contou pra mim e pro meu irmão que a gente tava indo pra Suíça. A gente tava no McDonald's, ele tinha buscado a gente da natação, a gente foi comer no McDonald's, e eu tava comendo um cheddar e tomando um milkshake de morango. Tá até hoje na minha memória. E toda vez que eu volto pro Brasil, eu como um cheddar e um milkshake de morango. É só pra reviver, assim, os bons tempos. Mas, enfim, eu queria contar pra vocês hoje quais foram os 10 choques, assim, que eu tive quando eu vim pra Suíça do Brasil. E vamos começar. Choque número 1. A primeira coisa que eu reparei foi, na verdade, a diferença dos horários e dos calendários escolares aqui. Então, basicamente, aqui as escolas começam em setembro e vão até junho, né? Junho, julho, depende. E aí no Brasil, claro, começa mais ou menos janeiro, fevereiro e vai até dezembro. Mas outra coisa que é muito diferente é que a minha escola era integral e era um sistema meio diferente. Que sabe que no Brasil a gente tem poucas pessoas fazem integral, mas muitas vezes as pessoas podem escolher se elas querem estudar na parte da manhã ou na parte da tarde. Aqui ninguém tem escolha, você começa às 8h30 da manhã todo dia, e aí você acaba mais ou menos umas 4h30, 5 da tarde, e você almoça na escola, tudo. E aí de quarta-feira a gente tinha aula só até o meio-dia, meio-dia e meia mais ou menos, então era o único dia. Isso é uma coisa que veio, assim, da tradição mais francesa, na verdade. Que na França, geralmente, eles não têm aula de quarta-feira. Choque número 2. Uma coisa que acontecia, que era bem diferente também, era que de quarta-feira, no inverno, durante a temporada de esqui, a gente terminava a aula ao meio-dia e meia e a gente entrava nos ônibus e ia esquiar. E a gente passava a tarde esquiando durante a temporada. E isso eu achei bem diferente, a gente não tem isso no Brasil. Choque número 3. Uma coisa que é muito particular da Suíça é que, assim, a Suíça é dividida em 3 partes. Tem a parte francesa, que é onde eu cresci, a parte italiana, que é onde eu moro agora, e a parte alemã. E uma coisa que é muito específica daqui é que os pacotes, as coisas no supermercado, geralmente vêm escritas em 3 línguas, em francês, em alemão e italiano. Choque número 4. Outra coisa que eu estranhei muito, agora, lembre-se bem, eu vim pra cá com 10 anos de idade, isso é uma coisa que pra uma criança de 10 anos faz muita diferença. Mas é festa de aniversário. Eu tava acostumada, sabe, com festinha em buffet, festinha que você chama toda a galera e vai lá pra salão de festas do prédio, e você chama todo mundo da sala de aula, e com vários docinhos, tal, vem as famílias, sabe? Aquela coisa bem inclusiva, que chama todo mundo, tal. E aqui não, aqui eles eram bem reservados, assim. Se eles chamavam 10 pessoas pra festa de aniversário, já era, assim, super uma festona. Eles são bem exclusivos, assim, tipo, eles chamam só os amiguinhos mais próximos e, tipo, o resto tô nem aí. E então isso eu estranhei bastante, porque aí eu não era chamada nas festinhas de aniversário. E quando eu era chamada, não tinha nenhum brigadeiro. Choque número 5. Outra coisa que eu reparei, assim, vindo de São Paulo, é que as pessoas aqui eram muito mais ativas do que eu tava acostumada quando eu morava no Brasil. Em São Paulo você tem que tudo pegar carro, tal. Assim, a vida é um pouquinho mais sedentária. E aqui não, o pessoal aqui é fitness, então é toda hora eles vão andar de bicicleta, nadar no lago, caminhar, eles andam pra tudo quanto é lugar, não tem esse negócio de andar tanto de carro. E isso foi bem diferente, tanto que as viagens, assim, divertidas, agora eu acho elas divertidas. Na época, quando eu vim do Brasil gordinha e tal, roliça, eu não achava tão divertida assim, mas os passeios de escola era tipo escalar uma montanha, tipo 20 km escalar a montanha,
dormir lá num acampamento e depois descer a montanha. Número 6. Uma coisa que aqui é bem diferente do Brasil e que na verdade é uma pena é realmente essa sensação assim de segurança e de autonomia. Desde pequena, as crianças aqui com uns 7, 8 anos já vão pra escola sozinha. Você vê um monte de criança andando na rua sozinha, com mochilinha de escola, vai, volta. Os pais estão nem aí, não tem que se preocupar com isso nem um pouco. Na minha escola, por exemplo, a gente tinha, que nem sabe em filme americano, que a gente tem os lockers, né? Que são aqueles armarinhos onde você guarda seus livros, suas coisas e tal. Na minha escola, quando eu cheguei lá, eu assim com a minha mentalidade brazuca, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei naquela escola foi ir na secretaria e comprar um cadeado. E a mulher até estranhou assim, me olhou um pouco torto, porque ela não tava entendendo porque eu tava comprando um cadeado. E aí eu fui, coloquei meu cadeado e eu reparei que ninguém na escola tinha assim fileiras de centenas de armários assim, e ninguém tinha um cadeado no armário deles. O pessoal deixava as coisas abertas, assim, calculadora, cara, celular, iPod, deixava tudo aberto, assim, sem problemas nenhum. E aí eu tirei meu cadeado e fiquei que nem todo mundo. Mas isso é uma coisa que, assim, eu nunca tinha imaginado que podia fazer. Eu tinha chegado do Brasil, onde eu tinha uma mochilinha Kipling, sabe, aquela com os macaquinhos, e roubaram meu macaquinho, pô. O nome dele era Marcelo. Número 7. Alergia a pólen. Gente, isso é uma coisa que no Brasil não existe. Eu nunca ouvi ninguém no Brasil reclamar de ter alergia a pólen. Choque número 8. Outro choque que eu tive é que europeu não tem muito esse negócio de dividir comida. Eu não sei porquê, mas acho que a gente no Brasil é mais assim, sabe? Você abriu alguma coisa, você sempre oferece pros outros e depois você come. E aqui, desde que eu cheguei, eu reparei muito que eles são muito, assim, se alguém abre um pacote de chiclete, eles vão abrir, pegar um chiclete, colocar na boca e guardar. Já aconteceu de alguém falar, tipo, ah, mas é o último que eu tenho, ou tipo, ah, mas esse aqui eu trouxe lá dos Estados Unidos, então eu não quero dividir, sabe? Eles são meio mesquinhos, assim. Foi o que eu reparei quando eu cheguei aqui a primeira vez. Choque número 9. Outro choque que eu tive era com o almoço das pessoas aqui. Como eu disse, eu almoçava na escola e tal, e assim, você podia escolher, seus pais podiam escolher se você ia almoçar a comida que a escola providenciava, ou se a merenda, né? Ou se você trazia a sua própria comida de casa. As crianças inglesas, americanas, elas geralmente traziam comida de casa, né? Um pack lunch, eles chamam. E assim, eu chegando do Brasil, pra mim almoço era arroz, feijão, carne, salada, sabe? PF, aquilo era almoço. E aí eu vi essas crianças americanas chegando com a sacolinha deles, os potinhos deles, e eles tiravam tipo um sanduíche com, que nem nos filmes, assim, um sanduíche com manteiga de amendoim, pasta de amendoim e geleia. Aí eu ficava indignada com isso. Eu falava, mas como assim esse é seu almoço? Isso não é almoço. E aí eles falavam, claro que é almoço. Eu lembro que eu falei pra uma menina isso e ela ficou super puta comigo. Ela falou assim, claro que é almoço. E aí eu lembro que a palavra pra almoço em inglês é lunch. Parecia lunch, parecia lanche. Aí eu falava pra ela, não, esse seu lunch é que nem o nosso lanche. É tipo um sanduíche. Isso não é o lunch de almoço. Você tem que comer mais, tem que comer comida de verdade. Eu fiquei parecendo assim uma avó mandando a menina comer comida de verdade. E choque número 10. Um dos maiores choques que eu tive quando eu vim pra Suíça do Brasil foi este tubo, que eu cobri super mal com tinta pra não estragar o mistério. O que é este tubo, você me pergunta? Será que é uma pasta de dente? Seria este tubo talvez uma pomada para queimaduras? Ou será que este tubo é aquele trequinho de silicone para preencher aqueles espaços entre azulejos e paredes? A hora da revelação. Pois não. Não é nenhuma dessas alternativas. Isso é leite condensado. E é isso, gente, pro vídeo de hoje. Obrigada por ter assistido. Comenta aí o que chocou vocês, o que vocês acharam mais
diferente ou mais interessante, eu vim fazer a conclusão aqui fora pra vocês verem um pouquinho de onde eu moro. Ó o morro ali, o morro da Suíça. Dá pra ver? Ai, eu tô ficando com calor. Mas se eu abrir a janela vai cair a câmera.